As ações do grupo Smart Fit já subiram quase 100% nos últimos 12 meses. Será que é uma boa empresa de crescimento para o ano de 2024? É disso que a gente vai falar nesse vídeo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também já deixa o like que ajuda bastante aqui o canal a crescer e a chegar a novos investidores. A Smart Fit é uma das maiores redes de academias que a gente tem em toda a América Latina, ela é muito grande no Brasil, mas também tem presença fora do Brasil e ela vem com um plano bem forte de crescimento de lojas e ela acelerou bastante nos últimos anos, pós a crise que nós tivemos ali em 2020, que acabou impactando bastante o setor. Foi bem ali próximo ao IPO da empresa, então havia muita dúvida sobre qual era o futuro da empresa, mas a gente já viu que realmente esse setor voltou com tudo e o pessoal ali pós-crise começou a ligar ainda mais para a saúde, começou a ligar ainda mais para a estética e esse setor vem sendo impulsionado, eles conseguiram crescer bastante ali o número de lojas, inclusive o ritmo de abertura tem surpreendido todas as projeções do mercado e as projeções da própria empresa. Só no ano de 2023 ela abriu cerca de 215 academias, o que é uma expansão de 18% da base total em relação a como fechou no ano de 2022 e ela acelerou bastante no fim do ano, abrindo 132 novas academias só no quarto trimestre. Então realmente um crescimento ali expressivo, inclusive a Smart Fit é o top pick aqui para o ano de 2024 do Citi, né? O Citi, um grande banco, apostando aí numa empresa relativamente desconhecida. Eu vejo os investidores falando pouco aqui sobre a Smart Fit, é um case de crescimento que eu acho bem interessante, por isso que a gente está trazendo aqui para o canal. Quando a gente pega aqui o crescimento médio esperado para a Smart Fit nos próximos anos, seria que, pelo menos para os próximos 3 anos, seria de um crescimento de cerca de 15% ao ano. Então, ainda há muita expectativa de crescimento em relação à Smart Fit. Então, a gente vê logo de cara que não é um case tranquilo, não é um case de dividendo, não é um case maduro, é uma empresa para quem gosta de um case de crescimento e agora a gente tem que saber se realmente é um case interessante, se vale a pena a gente ficar de olho ou não. E para isso a gente vai para a apresentação da empresa. A Smart Fit fechou o terceiro trimestre de 2023 com cerca de 4 milhões de alunos, sendo que metade ficam aqui no Brasil e a outra metade fica aqui dividido entre o México e outros países da América Latina. E ela vem apresentando um forte crescimento, né? Um crescimento de 21% na base de alunos, ano contra ano aqui em relação ao terceiro trimestre de 2022. Um crescimento trimestre a trimestre ele não é tão expressivo, até porque ela está abrindo muita loja, então, assim como outras empresas que também são cases de abertura de loja, demoram um tempo ali para a maturação, para que aquela loja que é aberta, aquela loja seja visitada, que traga ali novos alunos pagantes, então demora um pouquinho, mas todo esse crescimento de lojas aqui é quase um crescimento contratado para o futuro, desde que a empresa consiga ali atrair novos alunos, que é o que ela tem conseguido fazer, né? 21% de aumento aqui ano contra ano. Outro dado bem interessante é que ela tem ficado cada vez mais eficiente, então o ganho aqui de receita líquida média por academia tem aumentado aqui trimestre após trimestre, até o momento não estacionou esse crescimento, até o momento não parou de subir, então hoje ela consegue ter aí um ganho de quase 4 milhões de receita por academia. Então ela está conseguindo crescer a base de alunos, o número de academias e também o quanto que ela ganha por academia, então a gente já pode esperar um crescimento bem forte ali de receita para a Smart Fit. Aqui um dado bem interessante que é a proporção de alunos que são do plano Black, que são alunos que pagam um ticket maior, então isso é bem interessante, isso aumenta a margem da Smart Fit, afinal de contas, na mesma estrutura você vai ter um aluno que paga menos e um aluno que paga mais, quanto mais você tiver de alunos Black, melhor, e talvez eles tenham conseguido um nível tão bom aqui de planos Black, porque ela tem um NPS aqui acima da média, né? Não é um NPS maravilhoso da Nubank, por exemplo, mas é um NPS aí, como a gente sabe que academias são muito mal vistas aqui no Brasil, a gente consegue perceber aqui que ela tem conseguido crescer a qualidade aqui do seu atendimento, saindo de 60 pontos ali para 64, vamos monitorar, não é um dado assim que impacta na análise da empresa, mas quanto melhor o NPS, obviamente que melhor vai ser ali para os units econômicos da empresa, né, para outros dados que envolvem todo o balanço da empresa. Então, é uma coisa que é legal aí a gente ficar sempre de olho, desde que a empresa divulgue pra gente, porque a gente não tem como saber isso sem a empresa falar pra gente. Uma coisa interessante é que além da expectativa de crescimento de receita, tem uma expectativa de ganho de margem também na Smart Fit, porque ela tem muita loja nova, ela tá num plano de expansão bem forte, e as lojas novas, obviamente, que não tem ali a mesma eficiência de uma loja mais antiga, que já tem clientes, que já tem um gasto ali mais controlado. Então, nas lojas maduras ela consegue ter uma margem bruta de 52% e nas lojas que ela abriu ali ao longo de 2022, ela tem uma margem bruta de 44%. Então, tem muita eficiência para ganhar. Mesmo as aberturas ali de 2021, ela ainda tem um pontinho percentual ali de margem bruta que ela pode ganhar. E a gente está falando de case de volume, então, case de varejo aqui. Quanto mais ela conseguir uma margenzinha acima ali na margem bruta, faz toda a diferença. Ela ganha muita alavancagem operacional e acaba multiplicando
muito mais ali o lucro líquido. Então, isso aqui também é um ponto ali positivo da tese, que se ela conseguir realmente levar todas as lojas dela para essa margem bruta de 52%, só nisso ela já vai crescer bastante o lucro líquido, sem necessariamente precisar crescer a receita, apesar de que a gente já sabe que a receita vai crescer também. E agora a gente tem uma série de slides aqui que são muito bons para mostrar justamente a alavancagem operacional no setor de varejo, no setor de loja, no setor de volumes. Então a receita subiu 42%, lembrando, porque ela aumentou lojas, aumentou a quantidade de alunos e aumentou também a receita por loja. Então a receita dela cresceu 42% frente ao mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente olha o lucro bruto, cresceu 67%, ou seja, acima da receita, porque ela consegue controlar ali a margem bruta, então a receita sobe um pouco, o lucro vai acabar subindo mais, o lucro bruto acaba subindo mais. Quando a gente olha aqui a variação das despesas, né, como a empresa vai ganhando volume, vai ganhando escala, ela vai conseguindo diluir ali algumas despesas, então as despesas caíram só um pouquinho ali, 0,2 pontos percentuais trimestre a trimestre. Isso já fez um efeito muito positivo, então o EBITDA subiu 88%, já com uma geração de caixa aí de 327 milhões no terceiro trimestre de 23. E aí quando você junta tudo isso, né, uma receita que sobe, uma despesa controlada, custos controlados, o lucro líquido sobe muito mais, que foi aqui a alta de 239% que ela teve no lucro, chegando a uma margem líquida recorrente de 9,3%. Então, um resultado realmente muito bom, muito forte da Smart Fit, uma recuperação realmente ali que surpreendeu, acredito que o mercado, até porque não se esperava muito da Smart Fit, ela veio junto daquela leva de IPOs que a maioria não deu certo, então o mercado talvez estava um pouco descrente com o case de crescimento, afinal de contas, case de crescimentos também estavam afastando um pouquinho o mercado, mas é uma empresa que realmente tem entregue ali bons resultados que justificam pelo menos essa alta que a gente tem visto aqui nos últimos 12 meses. Por último, eu quero falar de duas coisas. Primeiro a dívida, depois o CAPEX. Aqui a respeito da dívida, tem uma certa polêmica no mercado porque dizem, né, alguns investidores, alguns analistas falam que a Smart Fit não mostra aqui da melhor forma qual é a real dívida dela. Quando a gente olha aqui a alavancagem líquida da empresa, ela diz que ela tem uma dívida líquida de 1 bilhão, já que o EBITDA dela ali é 373 milhões, ela tem ali, numa geração de caixa anual, né, anualizada, um EBITDA anual que pagaria tranquilamente a dívida em menos de um ano, e é o que ela mostra aqui, né, uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,7 vezes. O problema é que nessa dívida de 1 bilhão ela não considera o valor dos aluguéis que ela tem a pagar das academias. A maior parte das academias são alugadas ali, e ela faz contratos de longo prazo de aluguel, e pela nova regra ali do IFRS 16, ela teria que colocar essa dívida somada ali na sua dívida total, e ela não faz isso aqui, ela mostra uma visão ajustada. Então quando a gente olha lá a dívida líquida dela, né, vocês vão ver que ela traz aqui que a dívida bruta é de 3,5 bilhões de reais, somente a dívida financeira, porque não considera aqui, ó, ela até deixa escrito aqui, excluindo arrendamentos de imóveis. Então a dívida bruta exclui o arrendamento de imóveis. Aí você pega o caixa da empresa, tira o caixa da empresa, você chega numa dívida líquida ajustada de 1 bilhão. Então essa dívida de 1 bilhão não está considerando esses arrendamentos. Quando a gente vai olhar os arrendamentos, né, quanto que é esse valor, será que é relevante ou não, a gente vê que realmente são valores relevantes. Então arrendamentos aqui de longo prazo, por exemplo, são mais de 3 bilhões de reais. Então, se a gente colocar esses 3 bilhões junto com aquele 1 bilhão líquido, né, tentando devolver esse valor ali para a conta da dívida, vocês vão chegar numa dívida de 4,3 bilhões. E aqui eu só estou pegando o arrendamento de longo prazo, que é o mais relevante, né? O que ela tem a pagar de aluguel pelos próximos 5, 10, 15 anos é muito mais relevante do que ela tem que pagar nos próximos 12 meses, que seria o arrendamento de curto prazo. Então a gente chega aqui numa dívida líquida de 4 bilhões 319 milhões. Bem diferente daquele 1 bilhão que ela mostra na apresentação. E a partir daí, para a gente tentar calcular a alavancagem real da Smart Fit, a gente tem que considerar o EBITDA completo da empresa, sem ser o EBITDA ajustado, onde ela tira as despesas com aluguel. Então a empresa mostra também para o mercado o EBITDA ajustado, considerando as despesas de aluguel, que não é o lançamento correto ali pelo IFRS. Então a gente tem que desconsiderar e considerar o EBITDA cheio, o EBITDA sem esses ajustes novos aí propostos pelo IFRS. Quando a gente faz isso, o EBITDA anualizado do terceiro trimestre de 23, ele seria de 2 bilhões, e a alavancagem financeira total da empresa seria de 2 vezes EBITDA, 2,1 vezes EBITDA. E na minha visão não faz sentido você considerar esse arrendamento para calcular a alavancagem total, pelo menos do ponto de vista de investimento. Se você é uma agência de crédito, alguma coisa assim, talvez faça sentido, mas se você é investidor, não faz sentido. Isso porque essa dívida, esse arrendamento, ele não vai aumentar com o aumento de juros, por exemplo. Não é uma dívida financeira, são contratos de longuíssimo prazo que a empresa faz entre 5 e 22 anos, por exemplo, e quando a empresa faz esses contratos,
digamos que ela abriu ali 100 academias no ano de 2022 com contratos de aluguel de 20 anos. Ela vai considerar todo esse contrato de aluguel que ela tem a pagar ao longo de vários meses, são 20 anos, né? São dezenas de meses, centenas de meses até ela pagar esse contrato todo. Ela vai considerar totalmente na dívida. Isso é uma visão incorreta, porque a dívida é uma coisa, a dívida financeira é uma coisa, a dívida que financia o crescimento da empresa é uma coisa, e esse contrato de aluguel ele é mais uma despesa operacional. Então você tem que ter a visão se essa despesa operacional está cabendo dentro das receitas que a empresa gera, a Smart Fit no caso. Então se ela está conseguindo gerar uma boa margem, mesmo tendo esse gasto, esse custo, essa despesa com aluguel, faz sentido, você tem que continuar crescendo. Agora, se você considera como uma dívida, você vai chegar aqui com uma dívida líquida sobre EBITDA de 2 vezes e já vai começar a se assustar, achar que a empresa tem que pisar no freio, sendo que faz sentido ela continuar crescendo. Ela tem que continuar crescendo se ela continua a dar resultado, né? Se dentro ali da estrutura de custos esse aluguel ele se dilui e está fazendo muito sentido, está tendo muito retorno em relação a esse crescimento que ela entrega. Então essa visão de que o arrendamento é uma dívida, na minha concepção, pelo menos pessoalmente, não faz sentido, pelo menos do ponto de vista de investimento. Então eu particularmente considero o número ajustado aqui que a Smart Fit traz de 0,7 vezes, na minha visão, ele representa muito bem a alavancagem da empresa e ela tem bastante espaço ali para aumentar essa alavancagem, imaginando que os juros vão cair aqui no curto prazo, ela consegue chegar tranquilamente ali a 2 vezes com um crescimento bem saudável. Lembrando que essa forma de visualizar a dívida é da mesma forma em qualquer outra empresa. Então se você desconfia da gestão da Smart Fit, você tem que desconfiar da Retro Brasil, da Lojas Renner, que também faz isso, e outras empresas aqui que tem bastante ali aluguéis dentro do seu balanço, que fazem da mesma forma que a Smart Fit faz. Então eu acho que não tem motivo para você desconfiar dessa forma. Se você tem que entender, obviamente, qual que é o racional, se você concorda comigo ou não. Se você concorda comigo, olha aqui o 0,7. Se você não concorda comigo, infelizmente você vai ter que ficar fazendo esse ajuste aí todo mês, ficar fazendo cálculo, né, todo trimestre, para você chegar na alavancagem total, que na minha visão não faz sentido, porque o contrato ele não é uma dívida, ele é simplesmente o que o nome diz, um contrato de uma despesa que você tem que pagar mensalmente, do mesmo jeito que a Smart Fit tem outros contratos ali que podem ser de longo prazo, por exemplo, de bebedouro ali dentro da academia, e aí esse bebedouro está dentro da estrutura de custos da academia e ela vai cobrar do aluno dela de uma forma que cubra essa estrutura de custos. Dívida financeira é outra coisa, é alavancagem, é juros, é Selic, é IPCA e tudo aquilo que a gente já sabe. E a segunda coisa que eu queria falar é a respeito do CAPEX, tanto o de expansão quanto de manutenção, até porque eu não consigo imaginar que as academias não vão necessitar de manutenção no longuíssimo prazo. Então eu acho que a gente tem que considerar na conta aqui que para a Smart Fit funcionar, ela sempre vai precisar de um caixa ali para manutenção e ele vai ser sempre crescente porque as academias vão crescer. Então, somando os dois aqui, a gente chega facilmente aqui num CAPEX total ali nos 9 meses de 2023 de cerca de 700 milhões, 750 milhões de reais aqui, desconsiderando esse CAPEX de inovação. O que é interessante disso? Quando a gente olha a geração de caixa aqui da Smart Fit, vocês vão ver que ela está com uma geração de caixa nos 9 meses de 2023, uma geração de caixa operacional de 1 bilhão de reais, o que cobre aqui o CAPEX, tanto de expansão quanto de manutenção. Então dá para a gente imaginar que ela vai conseguir crescer a partir de agora, simplesmente com a própria geração de caixa operacional, sem necessitar de alavancagem. Então já tira ainda mais o peso e a preocupação de qualquer aumento de alavancagem, a não ser que realmente ela queira crescer muito mais forte do que ela já está crescendo, e ela já está crescendo num ritmo bem interessante, e ela consegue custear isso com a própria geração de caixa. Então ela chegou naquele momento ideal de uma empresa de crescimento, que é quando ela já nem precisa mais tomar dívida para continuar crescendo. Talvez por isso que as ações subiram bastante ali a partir do segundo trimestre. O mercado acho que vem vendo isso, né? Então, assim, nos últimos um ano aí subiu 98%, e a gente vê que ela tinha sofrido bastante lá com inversão de juros e tudo que a gente teve no Brasil, aquela aversão a case de crescimento, mas ali esse ano principalmente ela sofreu aí uma reprecificação pelo mercado. Então, na minha visão, a Smart Fit é um case de crescimento bem interessante, sim, pouca gente fala, e que eu quero trazer mais conteúdos aqui no canal. Mas me falem vocês se vocês investem na Smart Fit. Se vocês não investem, por que vocês não gostam da Smart Fit? É porque vocês estão indo lá visitar e não gostam do atendimento? O que afasta vocês da Smart Fit? E também me falem aí o que vocês pensam dessa questão da dívida que eu mostrei para vocês. Eu sei que é um ponto bem polêmico aí no mercado financeiro, já foi debatido em podcast e tudo mais, então eu sei que muita gente não gosta da Smart Fit por conta disso, mas na minha visão é uma empresa bem interessante,
tem tudo para crescer bastante e ser um dos cases de crescimento mais interessantes nos próximos 5 anos que a gente tem aqui no Brasil. Lembrando que se você chegou até aqui e gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.